Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre aí, meus amigos. Hoje vamos falar sobre o declínio e prestem muita atenção nessa palavra para que não confundam com extinção ou fim, mas sim uma queda gradativa que vem acontecendo, né? Acho que declínio seria a melhor palavra para utilizar no título do vídeo, dessa era dos contatinhos, né? Apesar desse termo contatinho ser horroroso, né, horrível, péssimo, né, enfim, até é difícil levar a sério esse termo sem dar risada ou até mesmo ficar nervoso quando fala, eu acho que em termos ilustrativos ele é muito bom. Eu tô com algumas ideias aí, eu tenho bastante tema para fazer alguns vídeos aí sobre aquilo que é dito no mundo Blue Pill, tal como eu trouxe alguns conteúdos estéticos aí para vocês e falei dessa questão visual da mulher, o canal Teoria da Aparência também trouxe conteúdos interessantíssimos nisso e outros produtores também estão falando nisso aí agora e fazendo um trabalho muito bom por sinal. Eu tô adentrando um pouco nesse mundo Blue Pill aí para trazer algumas coisas de lá, algumas coisas são completamente falsas, outras são verdades absolutas, né, verdades totais aí que são ditas de uma maneira um pouco mais macia, porque o público lá é bem NPC, bem gadão, enfim, essas páginas de Instagram muito grande, né, canais mainstream, é aquilo que vocês vê que é pro público geral. E algumas coisas são verdades parciais. Então eu tô como igual o pai do Rony Weasley lá do Harry Potter, né? Que ele era o Sr. Weasley, lá, ele era encantado com o mundo dos trouxas, né? Lá que tinha que ver lá como é que era o mundo fora daquela bolha dos bruxos ali. Ele ficava bobo ali com as máquinas humanas, né? Com os aparelhos médicos, etc. Nossa, essa analogia foi horrível. Agora eu forcei a amizade aí dos inscritos, mas tudo bem, tá? Sei que vocês vão me perdoar aí, porque a do Zubat com Articuno lá de Homem Feio e Pão Bonito, aquela lá é eterna se vocês gostarem. Então dá um desconto aí do crédito positivo que eu tô com vocês aí. Tá, então enfim, né? Então eu tô adentrando um pouco nesse mundo aí. Adentrando não, né? De verdade a gente convive com isso aí todo dia. A não sei que você fica trancado em casa o dia todo, né? Mas assim, assim como eu, acho que a maioria tem pelo menos o mínimo de convívio social, de vida social, enfim, eu acabo conversando com muitas pessoas na rua, nas prestações de serviço aí que eu faço e no dia a dia, no geral aí, né? Acaba tendo alguns contatos aí com amigos, etc. E você escuta muita coisa daquilo, com familiares também, etc, né? Então você acaba escutando muita coisa e todo mundo fala que hoje já era, tá aí, às vezes a guria tá mexendo no celular, né? Aí vem a tia lá e fala, tá só nos contatinhos, ou com homem também, enfim, né? Ambos os gêneros aí tem essas piadas do contatinho, é uma maneira um pouco mais moderna, mais odierna de dizer que, daquela coisa da tia gorda falar no Natal, e os namorados, namorada, como é que tá, etc, né? Então acaba que os termos mudaram um pouco hoje, né? Então, você tem o Fúria gosta muito de falar isso, né? Dessa mudança de linguagem aí, alguns termos, né? Outros são mais submundo, mas no caso Contatinho não é não, tá? Apenas algumas piadas que são feitas disso que são memes gerados por pessoas que atuam aí mais underground, mas esse assunto para outra hora. Então, a impressão que tem, a impressão que muitos homens têm aqui no Brasil, principalmente aqueles que não têm acesso a relações casuais com as mulheres, ou seja, os incels aí e outros caras aí que às vezes o cara nem é um incel físico, mas não tem o mínimo de traquejo social, é um cara normal, mas não tem absolutamente nenhum atrativo ali, material, social ou algo do tipo, e acaba tendo relações quase que nunca, ou só com GP ou algo do tipo, e aqui não estou condenando, apenas citando, né? Mas se você perguntar para a população em geral, seja o cara mais desperto, ou o NPC, ou algo do tipo, os caras vão falar, hoje o mundo tá uma balbúrdia, né? O mundo tá só festa, só farra, enfim, né? Tá uma zona completa, mas o cara ele fala isso da boca pra fora, mas lá no âmago dele ele sabe que ele não está participando dessa festa. Então, assim, o hedonismo tá comendo solto, tá aquela coisa bem dionisíaca, aquela farra toda, né? Mas onde que o cara tá inserido nisso aí, né? Tá igual a música do Mamonas Assassinas lá, né? Passaram a mão na minha. Ai, não comi ninguém. Tá? O cara tá nessa sensação aí, entendeu? Então, isso tá acontecendo muito com os homens do Brasil. E assim, eu aqui não vou. No meu canal não é um canal de ficar escondendo a verdade, né?
Enfim, por mais que a gente não pode falar tudo aqui, nós moramos no Brasil, lembre-se sempre disso, é por isso que vocês nunca vão me ver criticando o pessoal lá do Redcast com algumas coisas que eles conversam com mulher, né, por conta que eu sei que eles não podem falar tudo que eles pensam. Eu tive uma conversa com o Júnior disso aí. Tá? É óbvio que às vezes o cara falar um negócio, cair numa algo debatível, algo que pode ser falado não falar, eu posso fazer uma crítica assim, tal como eu fiz da questão da Bianca Laurica. Eu falei que eu acho que eles aceitaram muito aquela questão das camadas da personalidade, da guria que foi lá e tudo mais, entrou muito naquela coisa olavista ali, a mulher vai saber jogar como nunca, mas o Miguel Júnior tem inteligência suficiente para poder falar algumas coisas que eles não podem ser ditas justamente porque eles estão no Brasil. Então aqui não é os Estados Unidos, tá? Aqui não dá pra fazer um podcast estilo Fresh and Fit, igual o Myron lá detona lá, a mulherada lá, porque lá tem liberdade, lá não tem cancelamento, nada dessas palhaçadas, não. O Brasil não tem. Então, como a gente mora num país aí sem liberdade, né? Algumas coisas aí acabam que não pode ser dita, mas não poder dizer tudo não quer dizer que eu vou mentir aqui pra vocês. Então essa questão dos contatinhos aí, isso aí vai piorar, tá? Vai piorar porque nós chegamos no seguinte ponto agora em 2022, né? Que é algo que eu já previ antes mesmo de criar meu canal, conversando com alguns amigos, outros produtores também, conversando em off com os caras aí, eles também já tinham essa visão, e nos fóruns da Real também já tinha escrevido sobre isso aí, né? Não é nem a questão do inverno feminino, nada tipo, na verdade não é, a coisa está um tanto quanto o inverso daquilo que nós imaginávamos inicialmente que foi se desenhando, né? O que acontece é o seguinte, pessoal. As mulheres da geração Y que nasceram de 1990 para frente, ou seja, porque a geração Y começa ali em 1980, né, vai até 96, algumas definições colocam até como 2000, e aí 2001 para frente é a geração Z, mas eu vou pegar a definição mais clássica aí, de 80 a 96. Mas o pessoal, a mulherada ali da segunda metade, ali de 90 a 96 no caso, elas estão entrando naquela idade ali onde não se vê mais tanta graça, né, nessas cópulas rápidas, essas relações mais líquidas, por mais que elas ainda tenham em determinados locais ou diante de alguns chats elas vão ainda ceder, elas estão cada vez mais nessa política do ninguém se valoriza mais, né? Pessoa para uma relação rápida tem, mas pessoa para compartilhar uma vida não tem. Elas estão cada vez mais afundadas nesses sofismas de falar que não querem mais ser contatinhas, que querem uma sogra, que querem um mozão, né? Isso quando elas falam mais em tom jocoso, mas você tá vendo muito isso, das mulheres quererem procurar uma conexão profunda, né? E apelando até para metafísica, igual eu falei naquele meu vídeo do mito da pessoa certa. Então acaba que acontecendo um fenômeno que o Coruja do Carvalho, grande amigo, inclusive, vou deixar o canal dele fixado, o Epifania também já falou sobre isso, outro grande produtor aí, amigo, ao qual vou deixar também o link do canal dele fixado, é que a relação, o sexo vai ficando cada vez mais caro. E esse cada vez mais caro, se você voltar 8, 10 anos atrás no tempo, quando você tinha a junção de duas coisas, uma economia muito melhor do que a de hoje, sem entrar no mérito político e tudo mais, se aquilo foi de fato uma inflação artificial e a conta chegou, enfim, isso aí não cabe discussão agora, né? Mas de fato, quando você tem dólar 1,70, quando você tem um consumo muito forte, quando você tem pessoas indo para noite em tudo que é cidade do Brasil, pessoas viajando, etc., né? E não tem algo chamado Instagram, smartphone, onde as mulheres ali estão tendo acesso a caras destacados do mundo todo, né? Qualquer mediana nota 6 aí de fio dental hoje consegue conversar com um médico cirurgião a 2.000 quilômetros de distância no Brasil. É uma coisa, o Instagram assim, é uma coisa absolutamente maluca pro lúdico feminino, assim, é um negócio que é tão estrondoso quanto a pornografia foi para os homens no começo dos anos 2000, o cérebro, os receptores de dopamina não aguentam, né? Você tinha um jogo um pouco mais distribuído nessa questão de pegação, dinâmica, de contatinhos, né? Então, em cidades universitárias, por exemplo, Brasil afora aí, ou em redutos universitários das capitais, né, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, etc., você via diversos homens se vangloriando, né? Alguns caras ali, aquele pessoal nascido nos anos 80 e entre 80 e 90 ali, né? O pessoal da primeira metade da geração Y, vários desses caras aproveitaram muito essa fase, mas muito mesmo, porque chamavam até o próprio apartamento de abatedouro, né? Que levava as mulheres lá e não sei o que. Os caras, eles contavam muita vantagem, porque de fato eles tinham muito mais relações do que os jovens na idade dele, mais novos, têm hoje. Porque hoje inflacionou de um jeito maluco. O Brasil ficou mais pobre, a moeda desvalorizou, a crise aumentou, o desemprego está lá em cima, a média salarial estagnou, enfim. Né? O Brasil hoje está completamente lascado aí, porém para as mulheres não. Então, assim, ao contrário de alguns países aí
onde você tem uma estagnação, ou às vezes passa por um período de escassez e você tem uma volta, uma diminuição da hipergamia para que a nacionalidade não acabe, o Brasil não está indo nesse movimento. E aqui eu já disse para vocês, eu sou um defensor ferrenho do não é não, entendeu? Se a mulher falou não, se o cara também não quiser pegar, ninguém tem que ficar fazendo shame um com o outro. Eu sou pró-liberdade, eu tô só falando o que está acontecendo. Então, você vê que as mulheres elas não estão mais cedendo tanto para qualquer cara, né, ou até mesmo para caras um pouco acima da média, essa questão da relação sem compromisso. E isso o Coruja vem batendo muito no canal deles. Não existe esse negócio da mulher pegar e falar, pode existir uma ou outra vez com você, que você vai estar na situação certa, no lugar certo, ou enfim, algum privilégio que você tem, tá, mas a regra é, nenhuma mulher vai querer ficar, vai querer ficar tendo cópula com você assim gratuitamente. E gratuitamente não estou falando nem questão de você dar algum dinheiro em troca ou algo do tipo, mas sem que haja ali uma validação do ego, você despender sua atenção, seu tempo, sua energia, levar para sair, etc. Enfim, né? Cada um coloca o preço que quiser aí para se envolver com outra pessoa, tanto homem quanto a mulher. Mas por que isso está acontecendo, né? Isso tem que ser visto de uma maneira que daí você começa a ver os tentáculos para onde vão, né? Primeiro que você tem mulheres aí que estão de fato virando evangélicas aí, né? Várias igrejas aí viraram redutos aí de mulheres que brincaram de carrossel, que fizeram diversas sapequices aí e muita confusão, né? Como dizia no filme da Sessão da Tarde aí na juventude, agora se arrependeram. Tô vendo um monte de batismo aí depois de velha e tudo mais, e você vê que existe um apelo ali de validação social, de mostrar para a sociedade que é uma conversão ali, ao passo que isso é algo falso, né? Não falso no caso no sentido metafísico, mas que de fato a pessoa não está genuinamente convertida, e sim muito mais mostrando um arrependimento, porque se aquela juventude durasse para sempre, você não vê meninas de 20, 22 anos com esse ímpeto evangélico todo, né? Agora com 30, 32 você já vê. Então, assim, isso aí é uma variável que cabe questionamento. Eu não estou afirmando nada. Aí vocês pensem o que vocês quiserem. Estou só levantando uma hipótese aqui. Então, esse é uma vertente que está acontecendo. Logo, essas mulheres não estão mais vendo graça nisso, porque agora elas querem sossegar, né? Agora elas querem brincar aí de casinha, de família e por aí vai, né? Você tem sim um aumento de homens tontos na sociedade aí também, que ficam babando e validando ego de mulher, e que nesse caso aí fica complicado para a mulher ter alguma atração pelo cara mesmo, independente de ser genuína ou negociada. Principalmente na negociada fica mais difícil aí no poder de barganha, porque os homens estão bem desinteressantes no Brasil, né? Desse ponto de vista aí de inteligência, compatibilidade, não que as mulheres sejam um monte de gente, de Esther Vilar aí, ambulantes também, mas você acaba tendo de fato sim um decréscimo da inteligência média dos homens, só que ainda assim você tem muitos caras, né? Você enxerga muitos caras ali que seriam excelentes namorados, excelentes maridos, etc. Só que esses caras são invisíveis para as mulheres. A gente já bateu nessa tecla aqui que toda opinião deletéria que as mulheres têm dos homens, por mais que os homens tenham bastantes defeitos também, assim como elas têm, elas são baseadas apenas nas relações com shares. Então, quando a mulher fala, todo homem vai trair, se as mulheres falassem assim, ó, se todos os homens tivessem a oportunidade que um cara muito rico tem, um cara extremamente bonito tem, eles seriam galinha, aí não tem o que discordar, estariam 100% certo, tá? Porque é o que a história mostra, né? Todos os caras que conseguiram fortuna, eles criam haréns e tudo mais. Ou seja, se os homens tivessem muito dinheiro ou muita beleza física, eles seriam sim cafajestes para quase todos, tá? Isso sim é uma coisa que não dá para negar. O problema é que é 0,5% dos homens são assim. Então, como essa horda gigantesca de incel e de norme que tem por aí, que tá louco por uma namoradinha, são invisíveis para as mulheres, entendeu? Então, a mulher, por exemplo, você fala pra mulher, ó, sabia que nos Estados Unidos hoje tem 27% de homens de 18 a 30 anos virgem? Como é que todos os homens são cafajestes e um a cada 4 homens o cara nunca nem foi pra cama na vida com uma mulher? Aí ela fica sem resposta, a tela azul, aí não é bem assim, não sei o que, etc, né? Aqueles copings femininos de sempre, né? Que as mulheres também têm umas blue pill, pelo amor de Deus, viu? Então assim, pessoal, pode entrar na reta final do vídeo aí, um vídeo um pouco mais curto hoje do que a média de mais de 20 minutos que eu tô fazendo. Comece a observar isso aí. Como comparando com 10, 12 anos atrás, antes da economia degringolar e quando não tinha smartphone, né? Os homens, as pessoas no geral, eles tinham envolvimentos assim, era mais comum essa coisa de ficar um tempo com um, ficar um tempo com outro. Então a era do contatinho, né, ela já vem se deteriorando, vem acabando, já tem muito tempo.
Então, cada vez mais as mulheres estão vendo graça em brincar de risoto, de Netflix, de cachorro, igual eu já fiz falando disso aí, do que se envolver com qualquer cara. Porque elas estão sim esperando o cara perfeito, por mais que elas neguem, elas vão falar que só quer alguém que respeita elas, que goste delas e que some na vida delas. É sempre a mesma resposta genérica. É assim, é de um nível de NPC assim que não tem nem como entrar em discussão com isso aí, porque não tem como discutir com QI desse nível, assim, é um negócio assim, bizarro. É a mesma coisa de QI de homem que fica comentando linda em foto de mulher que nem segue ele de volta. Então, assim, não tem como discutir com esse tipo de pessoa, tanto esse tipo de homem quanto esse tipo de mulher, que é uma coisa absolutamente fora, bizarra, é tão deslocado da realidade as atitudes para com a fala que não tem como discutir. Então, o preço está mais alto lá em cima sim, porque elas estão vindo vida perfeitas, elas têm experiências, entre aspas, perfeitas com alguns chats, algumas viagens esporádicas, elas estão sonhando sim com o cara do topo, tá? E não tem cara do topo suficiente para todas. Então, elas vamos entrar naquele dilema, elas vão baixar o nível, elas vão ficar sozinhas, elas vão ficar com gato, vão brincar de risoto, o que vai acontecer? Então, assim, isso aí nos próximos anos nós vamos ver. Só que muito cara tá reclamando, principalmente esses caras que estiveram saindo de namoro, casamento longo, que eles não estão mais conseguindo ficar com mulheres com a facilidade que tinha 10, 12 anos atrás. Aí alguma feminista pode vir falar, as mulheres aprenderam a se valorizar. Não, todo esse discurso cai por água abaixo quando o Chad Vader aparece. Quando o Chad aparece, porque se elas tivessem esse comportamento para com todos os homens, ou de uma maneira mais constante, né, isso aí sim seria uma suposta valorização, mas que na verdade não é. Né? A eugenia e hipergamia só aumentou, a coisa está ficando feia mesmo aí, e esse negócio de contatinho é uma das maiores mentiras que existe, tá? Igual o leitado e ghost aí, tá? Então assim, a não ser que o cara navegar em mares profundos, baixar muito nível, enfim, ir pro vocês sabem, Vale das Baleias, algo do tipo assim, a coisa é muito feia mesmo, meus amigos, é muito feia mesmo e não tem muita perspectiva de melhora não, tá? Isso aí é apenas um aperitivo aí pro vídeo da geração Z que eu tô preparando, que vai ser mais completo, tá? Mas fiquem de olho nisso aí, tá? Porque essa era dos contatinhos, ela está indo para o vinagre. Um forte abraço a todos.